Amém, irmãos? Convido os irmãos a se levantarem para orarmos ao nosso Deus em agradecimento. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, humildemente, Senhor, chegamos através dessa oração para agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, a oportunidade de estarmos aqui para aprendermos mais a respeito da Sua Santa Palavra. Abençoe esse culto, Senhor, aviva a Sua igreja, faça com que tudo que for aprendido aqui possamos entrar na nossa mente e principalmente no nosso coração. Receba, Senhor, esse louvor que é feito com muito amor pelo Senhor. Visita aqueles irmãos, ó Pai, que não podem estar hoje aqui presentes, aqueles irmãos que estão sofrendo alguma enfermidade. Restabelece a saúde, ó Deus, cuida do Teu povo, pois sabemos que somente o Senhor é Deus. Tudo que nós pedimos, ó Deus, e agradecemos, não em nossa própria mérito, nem em nossa própria honra, pois somos imperfeitos, falhos, cheios de pecadores, mas tudo que pedimos e Te agradecemos é em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. E graças. Teve o poder de andar sobre o mar. Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quando estiver
Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Bom é poder adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Cantamos, adoramos, exaltamos o nosso Deus e agora nós vamos para a palavra do Senhor. E o texto que o Senhor nos deu nesta noite encontra-se em Josué capítulo 10, a partir do verso de número 1. Josué capítulo 10, e nós vamos ler a partir do verso 1. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos aguardar todos acharem para que a gente possa fazer esta leitura e a igreja poder acompanhar, né? Josué capítulo de número 10, e nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Ora, ouviu Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me a ferir a Gibeon, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram os homens de Gibeon mensageiros a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires de teus servos as tuas mãos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e todos os homens de guerra, com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, eu os entregarei nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor perturbou-os diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Oron, derrotando-os até Azeca e Maquedá. Ora, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. Foram mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele. Atendendo o Senhor assim a voz de um homem, certamente o Senhor pelejava por Israel. Amém? Então diga assim: o Senhor atendeu a voz de um homem. Amém? Diga assim: eu creio que o Senhor pode atender a minha oração, ao meu clamor. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Graças a Deus. Esse é um texto bastante conhecido, né, da igreja. Quem está na igreja já há alguns anos já ouviu com certeza, né, esse texto, porque
aconteceu algo aqui muito extraordinário, né? Algo muito forte, um milagre muito grande, na verdade. Pensa bem, o sol parar, é o dia em que o sol parou, né? O dia em que Deus ele fez uma intervenção na natureza para que os filhos de Israel pudessem então derrotar os seus inimigos, né? Nós já ensinamos aqui a igreja diversas vezes que a igreja ela é o Israel de Deus, né? A igreja ela olha para o passado, para a história de Israel, e ela percebe fatos históricos ocorridos, mas fatos estes que apontam, que tem uma alegoria, que tem um significado, uma mensagem espiritual para a igreja. Então não são apenas fatos, né, históricos. Não é como você lê um livro de história apenas. Você lê a história e você se situa na história, você se situa na tua fé, com uma relação muito estreita e uma relação muito significativa com aquilo que aconteceu na história do povo de Israel, não é verdade? Então, quando nós olhamos para um fato desse, nós percebemos que tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver conosco, não é verdade? Às vezes você pode falar, mas eu não sou israelita, eu não sou hebreu, eu sou brasileiro, o que eu tenho a ver com isso? Mas a Bíblia fala que nós estamos ligados na bênção de Abraão, nós estamos ligados através de um homem, de um elo chamado Jesus Cristo, que também era judeu, né? Que também veio para abençoar e vencer os inimigos de Deus, né? Abençoar a igreja, vencer os inimigos de Deus e declarar a vitória sobre a vida do povo de Deus. Então a igreja ela tem essa ligação com Israel, né? Então quando nós olhamos para a história e nós vemos que o povo hebreu ficou cativo lá mais de 400 anos no deserto, nós vemos também que a igreja, antes de ser igreja, ela estava cativa no pecado, não é verdade? Ela vivia o Egito espiritual, mas um dia, na história, nós olhamos um servo, Moisés, usado por Deus para ir lá e libertar o povo, e com forte mão de Deus, mão poderosa para libertar o povo. E nós vemos hoje também que a igreja foi libertada por um homem chamado Jesus Cristo, não é verdade? E Jesus libertou a igreja do Egito espiritual, da escravidão do pecado, da escravidão das trevas, e colocou a igreja num lugar de honra, num lugar abençoado, um lugar de vitória. Jesus fez isso pela igreja, por mim e por você, não é verdade? Então, é motivo de alegria para nós, é motivo de bênção para nós, quando nós olhamos para a história e nós vemos Israel derrotando os inimigos, porque aqueles inimigos de Israel, eles existiram de carne e osso, guerreiros, homens, né, como a gente, mas para hoje, o exército que luta contra a igreja, ele não é de carne e osso, ele é espiritual. Ele é do inferno, eles são os demônios que lutam contra a igreja. Mas assim como Josué e os seus valentes derrotaram esses exércitos, a igreja também, ela tem os seus valentes, não é verdade? Ela tem os seus poderosos que vence o poder do inferno, que vence o exército do inimigo. E você pode perguntar, mas onde estão esses valentes? Olha para o teu lado aí, você vai ver um. Já tem um aí do teu lado. Pode olhar para ele e falar, você é um valente de Deus, meu irmão. Você é um valente de Deus. Você é um vitorioso, não é verdade? O Espírito de Deus está sobre você, para você vencer o inferno. O Espírito de Deus está na tua vida para você derrotar os inimigos. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Você que tem o Espírito de Deus, você não pode se dobrar diante do inimigo. Você não pode se acovardar diante daquilo
que Deus já falou que a vitória é nossa, né? Você viu que Deus falou para Josué: vai contra os inimigos porque a vitória é tua. Eu estou com você. Só que tem o seguinte, Josué: não te desanimes. Ser forte e corajoso. A igreja não pode desanimar. A igreja tem que ser forte, tem que ser corajosa, não é verdade? Quando Deus tem um chamado para alguém e Deus te chamou para a salvação, você não pode ser fraco, você não pode ser tímido, você não pode ser daquele que encolhe, você tem que ser para cima, você tem que ir contra os inimigos, porque Deus é contigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Pode aplaudir e glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! E às vezes você pode pensar assim: mas Josué, ele era valente, ele tinha um preparo. Meu irmão, o povo saiu do Egito escravizado, não tinha arma de guerra, não é verdade? Não tinha aparato militar, não tinha, era na fé mesmo. A primeira cidade tomada, que foi Jericó, foi na fé. De 12 espias, 10 não acreditaram, só 2 acreditaram, não é verdade? Porque a situação era difícil mesmo, não era brincadeira não. A luta era no mano a mano, não era luta igual hoje, né, que vai com o avião lá em cima, assim, solta a bombinha lá, tá? Não, era tudo em campo de batalha, era feio, era difícil, mas Deus era com eles, não é verdade? Deus fortalecia eles. Lutar contra uma cidade fortificada como Jericó, com um exército preparado, meu irmão, só pela fé, só pelo poder de Deus, se Deus não fosse com esse povo, jamais eles teriam vencido. Pode ser quem for, não é verdade? Você pode falar: mas Josué era um homem especial, e era mesmo. Josué, ele era estrategista, ele era uma pessoa muito habilidosa para a guerra. Mas não foi isso que fez ele vitorioso. Você pode ser a pessoa mais preparada, mais habilidosa no que você faz. Se Deus não for contigo, você não consegue realizar, não é verdade? É Deus que abençoa as nossas vidas. Estamos aqui onde estamos pela misericórdia de Deus, não é verdade? Toda a honra e toda a glória a Ele. É Ele que deve receber toda a honra e toda a glória, não é verdade? Então a Bíblia fala que Josué, ele era um homem de fé, mas quando Deus falou para ele, lá em Josué capítulo 1, Deus falou para ele: ó Josué, eu sou contigo, mas seja forte e corajoso. E outro detalhe: medita nesta lei dia e noite, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Já pensou? Meditar nessa lei dia e noite, ou seja, Bíblia, estudar a palavra, meditar na palavra, dia e noite, ou seja, a nossa mente, o nosso coração tem que estar encharcado da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser abundante na nossa vida para que o inimigo não prevaleça contra a nossa vida, né? Essa é a verdade. Então, a Bíblia diz que não foi uma guerra fácil, porque 5 reis se uniram. 5 reis se uniram, já pensou? Mas Deus falou para Josué: olha, pode ir porque eu vou pelejar por vocês. E você viu aqui no texto? Morreu mais soldado das pedras que veio de cima do que da espada de Josué. Deus matou mais do que o exército. Deus enviou pedras, Deus agiu diretamente nessa guerra, assim como Deus agiu diretamente na guerra contra Jericó. E é assim que nós temos que entender, é assim a nossa fé. Deus age diretamente na nossa vida. Caso contrário, a Bíblia diz: o inimigo nos engoliria vivos. Mas você está aí vivo, firme na tua fé, porque Deus é misericordioso, porque Deus tem te guardado,
o Senhor tem enviado anjos que estão ao teu redor para te proteger de todo o mal e de todo o perigo. Não é verdade? Então a nossa fé é essa. A nossa confiança é no Senhor. Não é no nosso braço. O nosso braço alcança pouco, não é verdade? A nossa força é pequena. Mas quando o Senhor está na nossa vida, então nós podemos vencer o inferno, vencer os inimigos de Deus e glorificar a Ele, né? O único que tem todo o poder e toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Ao nome de Jesus, que foi colocado acima de todos os nomes, a este nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Amém? Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Então nós estamos nesse tema dos dons do Espírito. E os dons do Espírito, nós já temos falado aqui, né, lá em 1 Coríntios. Abre a tua Bíblia lá, em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, e nós vamos ler a partir do verso 1, onde o apóstolo Paulo ele fala a respeito dos dons espirituais. E ele diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando eres gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outra pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia e a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, olha aí, distribuindo particularmente a cada um como quer. Vou repetir o verso 11, ó. Mas um só e o mesmo Espírito, com E maiúsculo, quer dizer o Espírito Santo, né? Opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, Ele distribui a cada um particularmente. Ele distribui na tua vida, Ele distribui na vida do pastor, na vida do obreiro, na vida do levita, na vida daquele que frequenta a igreja, aquele que é membro da igreja, não é verdade? Ele distribui particularmente. Então nós temos falado aqui durante todo esse mês que a igreja ela precisa dos dons do Espírito. A igreja precisa orar, pedir para Deus, buscar de Deus esses dons, porque é como a igreja ser equipada para trabalhar, não é verdade? É como nós temos citado o exemplo aqui de um bom profissional, mas se ele não tem ferramentas, como que ele trabalha, não é verdade? Só com as mãos ele não pode fazer muita coisa, mas a igreja equipada, a igreja com os dons, ela pode fazer muito, ela pode operar muito, ela pode fazer diferença onde ela está. Então, você deve estar buscando de Deus os dons do Espírito, para que Deus distribua, porque Ele distribui particularmente, Ele distribui para cada um do jeito que Ele quer, né? Da forma como Ele quer. Então é importante que a gente esteja buscando de Deus. Então nós temos falado aqui em cada dom do Espírito, e hoje nós queremos falar aqui na sequência, nesse dom aqui de operação de
milagres, né? No verso 10. Operação de milagres. Esse é um dom do Espírito. E será que a Bíblia ela fala muito de milagres? Claro que fala, não é verdade? Será que a Bíblia ela relata muito acontecimentos sobrenaturais? Claro, não é verdade? Nós estamos num texto aqui de Josué que aconteceu um sobrenatural de Deus. Alguém já viu o sol parar aí? Nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu, nem antes nem depois. Mas naquele dia Deus fez o sol parar. Deus fez o sol parar atendendo a voz de um homem, atendendo a voz de uma pessoa que orou. Então você veja, às vezes você pensa que a tua oração não tem muito significado, não tem muito valor. A tua oração tem muito valor diante de Deus. A tua oração ela tem muito poder diante de Deus. Quando você ora com fé, Deus move céus e terra para poder atender o teu clamor. Deus move céus e terra, meu irmão. Isso é grandioso. Quando você ora com fé, o próprio Senhor Jesus disse: olha, tudo aquilo que pedis ao Pai em meu nome, crendo, eu farei. Tudo aquilo que a gente pede para Deus, em nome de Jesus, com fé, Ele faz, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, não é verdade? Ele quer abençoar. É difícil a gente acreditar nisso, não é? Parece que é difícil de entrar na nossa cabeça que Deus nos ama, que Ele quer abençoar a nossa vida, que Ele quer o melhor para nós. A gente tem dificuldade de exercitar a nossa fé, mas o poder de Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele está direcionado para a tua vida, Ele está direcionado na tua vida. Basta você orar com fé, crendo, e o milagre acontece na tua vida. Amém? Então olha, Josué teve a experiência desse milagre, o sol parou e ele pôde lutar e destruir os inimigos, não é verdade? E você vai ver que Deus, Ele vem intervindo assim na natureza desde que o mundo é mundo. E nós notamos que Deus Ele criou todas as coisas e tudo funciona de acordo com as leis que Ele estabeleceu. Tudo funciona. A terra, ela tem os seus ciclos e tudo funciona muito bem. Tem o tempo da chuva, tem o tempo da seca, tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, tem os ciclos, né, de vida. E tudo vai acontecendo como Deus criou. O dia nasce, né, o sol vem com a sua intensidade, mas chega no final do dia ele se põe e mais uma noite vem, e no outro dia mais um dia nasce, e o mundo segue a ordem que Deus deu. A semente brota porque Deus deu essa ordem, e ela pode estar dentro da parede, ela brota e estoura o reboco que está na parede, na verdade, ela estoura o reboco, porque Deus deu essa ordem. A semente, ela brota, ela germina. Então Deus criou as coisas, Deus criou o mundo para ele funcionar com leis estabelecidas, e as leis dele funcionam em todo lugar, para todo mundo. Mas Deus pode intervir nessas leis? Pode. O sol nasce e se põe todos os dias, não é verdade? Mas um dia Deus falou assim: sol, para. O sol ficou quase um dia inteiro parado. É um poder muito grande, né, meu irmão? Fazer o sol parar, né? É um poder muito grande. Às vezes a gente ora por alguma coisa na nossa vida e a gente fica pensando: será? Deus parou o sol, meu irmão. Olha o poder de Deus. Deus parou. Agora, será que o nosso clamor, a nossa fé, pode fazer Deus operar um milagre na nossa vida? Meu irmão, Deus tem todo o poder e toda a autoridade. Não tem nada impossível para Ele. Para nós é milagre, mas para Ele é normal. Para nós é difícil, mas para Ele é fácil. Às vezes para nós é impossível, mas para Ele tudo é
possível. Amém? Tudo é possível. E a Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Então você olha o ministério de Jesus e você vai ver os milagres acontecendo aos montões. Todos os dias ele operando milagres, não é verdade? Ele a caminho da casa de Jairo, que clamou para ele que a filha estava morrendo, e vem uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, toca nas vestes dele e é curada instantaneamente, não é verdade? A filha de Jairo já recebe a notícia, vem já pessoas dizendo, já morreu, mas Jesus olha para ele e fala: não temas, crê somente. E Jesus vai na casa de Jairo e ressuscita a filha dele. Então, na caminhada, ele vai caminhando e ele vai realizando milagres. Ele vai caminhando e ele vai expulsando demônios. Ele vai caminhando e ele vai ensinando a palavra de Deus. Ele vai caminhando e ele vai estabelecendo o reino de Deus, porque ele é poderoso, ele é maravilhoso e ele quer o melhor para nós. Quem crê nisso pode aplaudir, glorificar. Aleluias! Glória a Deus, graças a Deus. Então a operação de maravilhas, a operação de milagres, ela é um fato na Bíblia, ela é um fato na Bíblia, né? Então você olha o ministério de Jesus iniciando, ele é convidado para um casamento. O primeiro sinal que Jesus fez em Caná da Galiléia, nas bodas, né? Um casamento onde o vinho acabou e Jesus transformou a água em vinho. Jesus começou o ministério dele realizando este feito extraordinário. É natural isso? Uma água se transformar num vinho, e um vinho de boa qualidade? Deus interviu aonde? Na química dos elementos. Do que é composta a água? Nós sabemos que é de H2O, a gente aprendeu na escola, né? E o vinho é composto do quê? Diferente de H2O, né? Ele transformou a água em vinho. Foi o primeiro sinal que ele fez, e ali ele iniciou o ministério. Às vezes a pessoa acha que Deus não dá muita importância para o casamento. Meu irmão, o primeiro sinal que Jesus fez foi num casamento, numa festa de casamento. Olha como Deus dá importância para o casamento. Às vezes a mulher, o marido fala: vou separar porque é vontade de Deus. Meu irmão, vontade de Deus é que o casamento se firme e que o casal seja feliz um com o outro, não é verdade? Não é vontade de Deus que a pessoa se separe, não é verdade? Deus, ele quer casamentos abençoados. Mas o mundo está em crise com o casamento? Tá, mas e daí? A igreja não tem nada a ver com o mundo, a igreja tem a ver com as promessas de Deus. E quando Deus chamou Abraão, capítulo 12 de Gênesis, ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão benditas. E nós estamos, como já disse agora há pouco, ligados nas bênçãos de Abraão por este elo que é Jesus Cristo, não é verdade? Então, Deus, ele quer operar milagres. Ele opera milagres. Ele opera na vida daquele que crê, na vida daquele que ora, na vida daquele que coloca a sua fé na direção dele. Então as leis estão aí, meu irmão, mas Deus pode intervir, não é verdade? A lei da gravidade, alguém pode mudar? Não pode. Tudo que você soltar vai cair na terra, não é verdade? É uma lei que está operando, não tem como você mudar isso. Mas Jesus andou sobre as águas, desafiando a lei da gravidade. Como que Jesus andou sobre as águas e não afundou? Para demonstrar que Deus, ele tem todo o poder, inclusive sobre as suas próprias leis, não é verdade? Sobre as suas próprias leis. Qualquer pessoa pode andar sobre as águas? Não pode, vai afundar, não é verdade? Mas Jesus andou sobre as águas, demonstrando milagre, demonstrando que as maravilhas de Deus, elas são reais, elas são verdadeiras, e nós precisamos crer, não é verdade? Então as maravilhas de Deus,
A gente já ouve elas desde que a igreja foi estabelecida em Atos 2, descida do Espírito Santo, a igreja reunida, o Espírito veio e as pessoas falavam nas línguas das pessoas que estavam ali, tinha várias nacionalidades ali e cada um entendia na sua própria língua. E o que eles falavam? A Bíblia diz que eles falavam das maravilhas de Deus. Os apóstolos falavam das maravilhas de Deus e falavam em outras línguas, na língua que as pessoas entendiam. Que maravilhas são essas? As maravilhas que Deus operou, milagres, abriu o mar vermelho, brotou água da rocha, fez coisas extraordinárias, as maravilhas de Deus, fez o povo vencer, fez o sol parar por quase um dia para Josué vencer essa guerra, não é verdade? Para vingar os inimigos. Então, são as maravilhas de Deus que operam grandemente na vida da igreja. A igreja precisa acordar para isso, a igreja precisa despertar para isso, que o nosso Deus continua sendo o Deus das maravilhas. Às vezes vem uma peste aí, vem uma pandemia como veio agora, todo mundo fica desnorteado, fica com medo. Meu irmão, onde está o poder de Deus? Parece que Deus curava tudo, menos Covid, não é verdade? Não é verdade? Parece que Deus curava tudo, menos essa pandemia. Mas a igreja continuou firme. A igreja continuou na presença de Deus. É verdade que alguns desistiram. É verdade que alguns enfraqueceram. Mas a igreja no seu todo não morreu e nem morrerá, porque a igreja ela pertence ao Deus vivo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, falar das maravilhas de Deus, falta tempo para a gente poder falar tudo. A Bíblia diz que se fosse escrever os livros que Jesus operou milagres, não ia caber na terra tanto livro. Não ia caber de tanto que Deus operou milagres, não é verdade? Mas todos os que foram escritos foram suficientes para que todo aquele que crer tenha a vida eterna. Então o que está aqui, meu irmão, na Bíblia é suficiente, não precisa mais que isso, não é verdade? Tudo que está aqui basta o quê? A gente crer, basta a gente aceitar, basta a gente submeter à vontade do Todo-Poderoso. Jesus operou muitos milagres, né? Ele mostrou que Ele é o Deus que tudo pode. No Antigo Testamento você vai ver o povo de Israel cativo no Egito e você vai ver um Egito idólatra, um Egito onde eles consideravam o Deus Sol, né, o Sol como um Deus, considerava o rio Nilo como um Deus, considerava tantas coisas, não é verdade? Tantas coisas. E aí você olha as 10 pragas e você vê Deus mostrando que Ele é Deus acima dos deuses do Egito. Todas as 10 pragas atacou um deus do Egito, sabia disso? Todas as 10 pragas. O primogênito que ia sentar no trono do faraó, ele era considerado um deus. E a 10ª praga veio e ceifou a vida dos primogênitos, não é verdade? Então Deus demonstrou que quem é Deus de verdade é o Todo-Poderoso, não é verdade? Os outros deuses não são nada, são obra de mãos humanas, são criações, imaginação da mente humana. O verdadeiro Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, o que tem o poder de fazer até o sol parar. Se Ele tem poder para fazer o sol parar, Ele tem poder para abençoar a tua vida, não é verdade? Será que o teu problema é tão grande assim? Será que a tua situação é tão complicada assim? Esse Deus, Ele é grande e Ele é poderoso. Ele enviou Jesus para salvar a tua vida. Ele enviou Jesus por amor, para que você não viva mais desesperado, não viva mais no engano do pecado, não viva mais
rendido às trevas, mas que você seja salvo, abençoado e vitorioso. Amém? Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Então Deus operou milagres e maravilhas. Abriu o mar vermelho, fez brotar água da rocha, as águas estavam amargas. Josué, Moisés, falou com Deus, ele mostrou uma árvore, jogou na água e a água se tornou doce, né? Então, tudo aquilo que Deus operou tem um significado para nós. Tudo aquilo que aconteceu na história do povo de Israel tem um significado para nós hoje. Hoje nós não lutamos contra exércitos de carne e osso, mas nós lutamos contra demônios, lutamos contra o inferno. E é um inimigo invisível, é um inimigo que não tem como vencer na nossa inteligência, não tem como vencer na força do nosso braço. Nós precisamos do poder de Deus. Por isso que a igreja, ela precisa dos dons do Espírito. Uma igreja sem os dons do Espírito é como um soldado sem arma, não é verdade? É como uma pessoa querer lutar sem armas, não tem como, né? A igreja precisa. Como que a igreja vai curar se ela não tem os dons do Espírito? Como que a igreja vai profetizar se ela não tem os dons do Espírito, não é verdade? Como que a igreja vai enviar pastores, missionários, pessoas para ensinar a palavra, se não existe o dom do Espírito? É impossível. A igreja precisa dos dons espirituais. E melhor que isso, Deus quer dar, Ele quer derramar desses dons, não é verdade? A igreja precisa buscar, a igreja precisa ser poderosa, a igreja não pode ser fraca, a igreja não pode ser tímida, a igreja precisa ser ousada. A ousadia do Espírito Santo, a ousadia de ir em frente, mesmo que a situação esteja complicada, não é verdade? Nós ensinamos aqui na sexta-feira que a fé não depende de circunstância, a fé depende de eu crer, eu tomar uma decisão de crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ela não depende da circunstância. Se Josué fosse olhar as circunstâncias, se os guerreiros dele fossem olhar as circunstâncias, eles estavam perdidos, não é verdade? Mas eles olhavam para quem? Para Deus. Eles olhavam para as promessas de Deus. É assim que a igreja tem que fazer. A igreja tem que olhar para as promessas de Deus. As promessas de Deus estão sobre a tua vida. A promessa de Deus está sobre a tua casa. Você precisa receber, você precisa tomar posse e viver as promessas de Deus para a tua vida. A luta é grande, eu sei que a luta é grande, eu sei que os inimigos são muitos, mas a Bíblia fala, sabe o que? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que os nossos inimigos. Deus está conosco, meu irmão. Nós não temos que temer. Nós não temos que ficar desesperados. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso Redentor. Ele é o nosso castelo forte. E é nele que nós confiamos. Amém? Quem crê de verdade pode aplaudir e glorificar. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, olhar para a palavra, olhar para a Bíblia, é ver um Deus que age com milagres, um Deus que age com maravilhas, um Deus que opera o sobrenatural na vida daqueles que creem, na vida daqueles que confiam. Esse é o grande desafio para a igreja: colocar a sua fé em ação, buscar de Deus os dons do Espírito e viver a fé verdadeira no Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso, né? Que o Senhor possa acrescentar na tua vida esses dons, o Senhor possa derramar na tua vida o poder do alto, para que você viva vitorioso.
vencendo o pecado, vencendo o inferno e glorificando a Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Quero estar orando pela tua vida. Glória a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, na presença do Senhor, com os teus olhos fechados, medite um pouco sobre esse texto, sobre esse grandioso feito que o Senhor operou, a ponto de fazer o sol parar quase um dia inteiro, atendendo a voz de um homem. Ah, o nosso Deus é poderoso, Ele é glorioso, Ele atende a oração do aflito, do necessitado, Ele estende a sua mão poderosa sobre a vida daquele que tanto crê e tanto espera nele. Aleluias, glória a Deus. Creia nos milagres, creia nas maravilhas do Senhor, porque elas são verdadeiras, elas são reais. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a tua condição, se você tem mérito ou não. A Bíblia diz que Raabe, uma prostituta, creu em Deus, creu no Deus dos hebreus, e o Senhor livrou ela e a sua família. Quando Josué entrou em Jericó e destruiu aquela cidade, Raabe foi poupada, ela e a sua família, porque ela simplesmente usou algo simples, uma fé. Ela creu, ela não olhou para as suas circunstâncias. Se ela fosse olhar pelos seus méritos, com certeza ela não ia nem pedir para Deus, mas ela pediu e ela colaborou com Josué. Não é a nossa perfeição, é a perfeição de Cristo. Não é a nossa santidade, é a santidade do Senhor. Não são as circunstâncias, mas é a fé que está no nosso coração. É isso que determina o milagre. Em nome de Jesus, creia de todo o teu coração. Coloque a tua fé em ação e receba de Deus o milagre. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esta palavra tão especial, tão abençoada. Quero te agradecer pela vida da tua igreja, por aqueles que estão lutando, ó Pai, diversas lutas, às vezes na área financeira, às vezes na área da saúde, às vezes na área conjugal, às vezes na área dos relacionamentos, emocional, enfim, ó Deus, são tantas as situações, mas nós cremos, ó Pai, no Teu poder, e eu intercedo agora por essa pessoa que clama a Ti, às vezes por um milagre na sua casa, a mãe que clama pelo filho, o pai que clama pela sua casa. Deus querido, estende a Tua mão poderosa e abençoa o Teu povo, meu Pai, que o milagre seja real na vida desta pessoa que crê, que a Tua bênção alcance agora, meu Deus, aquele que se coloca diante de Ti agora, meu Deus, em nome de Jesus, derrama dos dons do Espírito sobre a vida da igreja. Nós precisamos, Senhor, é necessário para a igreja os dons espirituais. Então vem, ó Pai, sobre a vida de cada pessoa, fortalece, dá vitória ao Teu povo, uma igreja próspera, uma igreja com saúde, ó Deus, é o que nós profetizamos nesta noite, uma igreja vitoriosa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Assim nós oramos. Levanta as tuas mãos para o alto e receba a bênção, poderoso Deus e amado Pai. Nós abençoamos agora a Tua igreja, Senhor. Dá uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, meu Pai, na vida do Teu povo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do Teu Espírito esteja sobre toda a Tua igreja. E todos os que creem digam comigo, amém. Pode aplaudir e glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso! Santo de Israel! Aleluia! Glória a Deus, graças a Deus. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele, foi muito bom adorar a Deus aqui contigo. Boa semana,
Vão em paz em nome de Jesus.